Pessoal, boa noite. Eu peço, por favor, né? Já os microfones estão ligados, né? Que a gente faça um pouquinho de silêncio para não acontecer interferência, tá? Agora tá perfeito, aqui o som tá bom. Para vocês também tá ok? Estão Ok. ouvindo bem? Sim. Pronto. Ok. Mônica, podemos começar? Tem muita gente entrando ainda. Podemos sim. Boa noite a todas. Vamos lá, podemos começar sim. Pronto, 19 e pois 5. 19h05 começa a Lida Inspiradora. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês. E, gente, 24 milhões de mulheres empreendem no Brasil. Essa informação é da Rede Mulher Empreendedora. Além de encabeçar negócios próprios, elas também têm assumido cada vez mais cargos de chefia em grandes empresas. Ainda assim, elas ainda enfrentam muitos desafios, principalmente no que diz respeito à gestão conservadoras que insistem em ideias ultrapassadas e fecham os olhos para o potencial de análise sistemática e visão a longo prazo femininas. Esse encontro foi pensado justamente para debater as possibilidades, desafios e características das líderes femininas e inspiradoras. Para isso, reunimos aqui pessoas com experiências profissionais diversas de atuação e pesquisa no mercado. Começamos com a Mônica Vieira, diretora da Inspira, que é jornalista, mentora e personal brand. Fátima Santana, executiva em gente e gestão do Hospital Jório da Escócia, escritora e mentora de executivos. Vivian Lima, publicitária e líder em marketing e vendas. Débora Torres, psicóloga e coach. Marcelo Simonato. Marcelo Simonato, bem-vindo seja o Marcelo entre as mulheres líderes inspiradoras. Coordenador editorial do livro Liderando Juntos. Escritor, palestrante e especialista em liderança e gestão de pessoas, do qual nossas convidadas são coautoras. Eu sou a Mari Nascimento, jornalista da Inspira Comunicação. Aqui também está a Luana Amorim, também jornalista da equipe Inspira, e juntas nós vamos mediar essa conversa de hoje. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela presença. Ok, todo mundo ouvindo bem? Só dá um joinha para mim para saber que todos estão ouvindo. Deixa eu ver vocês, tem muita gente com a câmera desligada. Apareçam que eu quero ver vocês, quero saber a interação de vocês. Boa noite, Natália. Agora sim. Mônica, eu quero começar com você. Vamos lá. Já está desligada. Pessoal, o microfone. Todo mundo no mudo. Pronto, vamos nós. Vamos lá. Mônica Vieira. Mônica, idealizadora desse evento lindo. Você conseguiu reunir aqui nessa noite de segunda-feira tantas mulheres. Meus parabéns, viu? Meus parabéns. Isso na verdade, é fruto aí de um colegiado, né? Da união aí de tantas coautoras inspiradoras e do Marcelo Simonato, e também fruto, claro, da equipe Inspira, né? Das divulgações que vocês realizaram, Mari Nascimento, Luana, a Rose também está por aí, que eu já vi que ela deu um olá por aí, né? Enfim, então é um trabalho realmente de time, de equipe, e tem mais gente entrando por aí, né? Tá aqui, ó, só os barulhinhos aqui, né? De entra e sai, enfim. Mas muito obrigada, gente. É uma grande satisfação estar aqui com vocês neste momento, né? Foram aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse período que estivemos juntos, o Marcelo sendo nosso coordenador aí do livro Liderando Juntos, e também falar muito sobre liderança feminina, né, Mari? É isso mesmo, Mônica. E você, como especialista, mentora, personal brand, então vamos começar por esse ponto, né? A comunicação e o brand pessoal são aspectos muito importantes da carreira de qualquer pessoa hoje. Mas eu queria, Mônica, que você explicasse aqui o que realmente vem a ser isso e como nós, mulheres, podemos trabalhar melhor esses aspectos, seja nas redes sociais ou no próprio âmbito, né, de trabalho, vida pessoal. Explica pra gente como nós mulheres, líderes, né, podemos atuar melhor nesses vários campos, nessas várias searas.
Ah, sim, aí é algo que eu venho aprendendo todo dia e desaprendo, aprendo e desaprendo. Não existe uma receita, na verdade, é um grande aprendizado, né? E a gente, na verdade, acaba aprendendo muito mais com os liderados do que nós, né, como líderes, né, entre aspas, né? Vocês, né, os liderados é que nos lideram aí nesse desafio. E trabalhar a imagem do líder é algo também bastante desafiador, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Liderando Juntos, né? Que é esse livro que a gente participou. O meu capítulo é sobre o líder inspirador, que inclusive deu tema aí ao nosso evento, né? Que é quer se comunicar, né? Quer liderar, aprenda a se comunicar. E realmente, hoje, cada vez mais, a busca pela imagem, né? Por trabalhar ferramentas de marketing, ferramentas de comunicação também, né, na própria imagem do líder, torna-se fundamental nos tempos de hoje, porque eu costumo dizer que antes, ser um bom técnico, ter várias especializações, enfim, várias técnicas, vários aprendizados, hoje é quase que uma commodity, é obrigação você ser bom, ser um excelente técnico. O que vai diferenciar uma pessoa da outra, seja líder, seja liderado, é a forma como ele trabalha a sua imagem. E o que a gente desenvolve vai muito mais além do que apenas o marketing pessoal, né? Que são aquelas ferramentas soltas. Ah, eu vou ter uma rede social, ah, eu vou tirar uma foto, ah, eu vou criar conteúdos. Não é isso, né? A estratégia do personal branding, que é isso que eu venho me especializando nos últimos tempos, é justamente o que é o grande guarda-chuva, é a estratégia maior para o quê? Para aplicar ferramentas de marketing pessoal e ferramentas de comunicação neste desenho da marca. E, como eu falei, o líder precisa muito trabalhar a sua imagem, não de uma maneira fake, não de uma maneira até mesmo mentirosa, mas sim de maneira autêntica, né? E principalmente demonstrar também, ninguém aqui é Mulher Maravilha, né? Nós mulheres somos às vezes muito obrigadas, né? A ter que demonstrar uma imagem de Mulher Maravilha, de heroína, de fortes, quando está na liderança aí que a gente tem que ser mais forte, porque tem que demonstrar isso para os nossos liderados e para o mercado. E nem sempre é assim, né? Com essa travessia, por exemplo, eu mesma aprendi que demonstrar fraqueza é muito importante sim, demonstrar medo, né? Quantas vezes, né, Mari, a gente nas nossas reuniões, eu, você, Luana, né, a gente quase que chora e compartilhamos vários e vários desesperos. Então, a liderança feminina, ela tem esse aspecto fundamental, que é trabalhar a sua imagem, mas desde que esteja conectada a toda uma estratégia maior. E, principalmente, claro, a atingir o propósito, né? A gente que trabalha aí no dia a dia, que lidera times, lidera processos, porque também a líder inspiradora lidera apenas pessoas, ela também lidera processos. Ela precisa realmente ter essa cautela e esse carinho, esse trato com a imagem. E é uma área, um ramo, é uma atividade que eu sou apaixonada e que eu venho aprendendo com muitos líderes e líderes, tanto homens como mulheres, ao longo desses 20 anos de atuação de mercado. Mônica, só pegando aqui um ganchinho em algo que você falou, que eu acho muito importante ressaltar para todo mundo que está ouvindo. Quando a gente fala em construir uma imagem, né? Então fica essa ambiguidade. Peraí, eu vou construir uma imagem, mas o que você falou é bom ressaltar, né? Tem que ser verdadeiro, a gente trabalha com verdade, né, Mônica? Uma imagem fake, ela não se sustenta, não é isso? Com certeza, e principalmente na área da liderança feminina, aí é que não dá para ser fake. Por quê? Quem convive mais tempo com a gente? Além das nossas famílias, é o nosso time, né? A nossa equipe, né? Então, assim, as pessoas vão saber, né? Quando está tendo algo fake, algo artificial, quando está tendo algo realmente real. Então, assim, a importância do personal branding, do trabalho de estratégia de marketing pessoal para um líder, para uma líder, ela vai além da questão só da ferramenta por ter a ferramenta. Ah, eu vou me comunicar todo dia com os meus liderados porque é bonito eu me comunicar, eu mandar um bom dia e uma mensagem de otimismo. Ah, é porque isso é bonito. Não.
tem que realmente fazer sentido. Existem muitos líderes, né, muitas lideranças aí também femininas, que às vezes não se comunicam tanto, né, de forma ostensiva, mas é assertiva naquela decisão, né? Então, assim, o trabalho da comunicação é justamente para potencializar isso que ela precisa, é lapidar isso que ela precisa, né? A gente já tivemos experiências com alguns clientes, né, com algumas líderes que chegaram até a nós para dizer, Mônica, peraí ainda, eu preciso me comunicar melhor com meus colaboradores, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso escrever, eu preciso me posicionar, né? Me ajuda nesse sentido, né? A como desenvolver estratégias de comunicação interna, me ajuda nesse sentido a como dar uma entrevista, né, para o mercado, a fazer uma defesa, né, diante de outros diretores, de investidores. Então, assim, a comunicação ela vai muito além daquele trabalho apenas de comunicação interna, mas sim bem 360 em relação à liderança. Muito bom, Mônica. Segura aí, que a Luana tá ali com as perguntas quentinhas para fazer para você daqui a pouco, tá? A gente conversa, se deixar, nossa, eu fico aqui fazendo pergunta a noite inteira. Mas agora, gente, eu tenho uma dúvida. Será que o mercado publicitário ainda é predominantemente masculino? Para saber disso, eu quero tirar essa dúvida. Eu vou falar com a Vívia Lima, que ela é publicitária e líder em marketing e vendas. Lívia, me dá um oi, que eu quero ver você aqui. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui essa noite conversando, trocando algumas figurinhas sobre liderança feminina. O mercado, eu atuo diretamente no mercado de eventos. E o mercado de eventos, ele é feminino no sentido do operacional e muito masculino no sentido da gestão. Marion, a gente tem um pouco diferente isso, porque do nosso time de diretoria e gerentes, nós temos muito mais mulheres do que homens. Não foi algo que foi proposital, foi algo que foi sendo construído ao longo dos anos. E na equipe comercial hoje nós temos só mulheres, numa questão de brilho nos olhos. Acho que quando a gente fez a contratação desse time, o mais importante foi o brilho nos olhos. E quando você atua em setores que são muito masculinos, porque os eventos que a gente organiza são em setores predominantemente masculinos, defesa e segurança, então Forças Armadas e Segurança Pública, agronegócio, jogos, são setores muito masculinos. Quais são os grandes diferenciais para você atuar em setores como esse? Eu acredito que inicialmente você mostrar segurança do que você está fazendo, ter conhecimento, porque será mais testada do que se você fosse um homem. Você será mais questionada do que se você fosse um homem. E eu digo isso, eu estou há 9 anos na mesma empresa, organizando eventos nos mesmos setores, e eu tive uma evolução na carreira dentro da empresa, comecei como gerente de marketing sênior, e assumi a diretoria comercial há 3 anos, e você precisa mostrar a que veio, e o conhecimento que você traz, e a bagagem que você traz, de uma forma não impositiva. Então, você precisa equilibrar esses dois lados. Mostrar o teu conhecimento de uma forma que você não põe a tua presença. Nossa. Não, então essa história que a mulher sempre tem que fazer mais e mais, trabalhar 2 vezes, na prática é real, né, Vivian? Olha, na minha realidade foi. Eu posso dizer, na construção da minha história, que isso é verdade no sentido de mostrar a competência, não só ser competência. Tem uma história que meu diretor acaba falando muito, né? E essa história, eu gosto muito de metáforas, elas acabam dizendo por si só, que é a diferença do ovo, da pata e da galinha. Quem bota um ovo melhor? A pata ou a galinha? A pata, ela coloca um ovo grande, gigante, só que para botar o ovo, ela coloca escondido atrás da moita. E a galinha, quando ela vai botar um ovo, ela coloca um ovo desse tamanho e ela faz uma divulgação tremenda a respeito desse ovo. E às vezes não necessariamente é o melhor,
só que ela soube mostrar o que era melhor naquilo que ela estava fazendo. E nós, enquanto mulheres, eu acredito que isso faz muito parte. Você saber o que você faz, você ter consistência, conhecimento do seu setor e saber mostrar isso também. Vívia, você é líder em sua área de atuação, então conta aqui para nós todas, mulheres aqui te acompanhando, quais os caminhos que você escolheu para sair melhor na tua carreira, na sua área? Estudar muito, estudar não só o meu setor, mas a mim mesma. Então, eu comecei muito pelo autoconhecimento, saber exatamente como eu funciono e assim ver como os outros funcionam e respeitar isso. O livro, né, o Liderando Juntos, ele traz muito isso de você liderar em diferentes gerações, como que você passa por diferentes gerações e as diferenças, elas não são só de gerações, você tem diversas personalidades, pessoas, tudo isso. Então, realmente, eu vejo como a líder, ela reconhecer a si mesma e depois reconhecer o outro e criar uma empatia verdadeira. Não só você, eu vou criar um rapport para convencer o outro do que é melhor. Não, você realmente entender. E essa pandemia acabou trazendo muito isso. E de todos os papéis de uma mulher dentro de uma casa. Então, você tem o papel da mãe, você tem o papel da gestão da casa, você tem o papel da liderança da equipe, você tem o papel de si própria. Então, todo esse sentido e como equilibrar todos esses papéis. Vívia, muito, muito obrigada. Daqui a pouquinho Obrigada, você Mari. conversa com a Luana. Obrigadão. Agora eu vou chamar a psicóloga e coach, a Débora Torres. Oi, Débora, dá um oi aqui pra gente. Oi, Mari. Oi, pessoal. Tudo bom, Débora? Tudo bem? Débora, a Vivi aqui deixou um gancho, né, pra gente falar como a gente sempre tem que entender esses perfis, comportamentos, né? E agora, então, é ideal que eu quero te falar com você, né? Falando sobre esses aspectos comportamentais, preconceitos, né, que ainda possam existir nas corporações, quais os perfis mais comuns de gestão de mulheres e como eles são vantajosos para as empresas? Uau, Mari, eu vou pegar o gancho da Vivian, eu vou pegar o gancho da Mônica também e vou trazer aqui para o lado do comportamento. E elas falaram muito da mulher daqui para fora, né? E eu queria voltar um pouco esses olhos para dentro, porque a Mônica falou sobre isso e a Vivian também, né? Falando sobre essa coisa do mundo corporativo cobrar uma certa imagem, né? A Mônica até usou a frase, nós somos obrigadas a mostrar essa determinada imagem. E isso é um peso muito grande que a mulher carrega sobre si própria, né? E muitas vezes ela não tem onde descontar tudo isso. Então, ela carrega peso no mundo corporativo, ela carrega o peso porque ela precisa se mostrar, ela precisa demonstrar esse potencial todo. E aí, o que eu chamo a atenção um pouco é porque a mulher, por conta própria, ela já é meio perfeccionista, né? Se a gente olhar ao nosso redor, a mulher, ela gosta de estudar, ela gosta de mostrar que ela sabe, né? Ela não precisa ir muito longe. Então, isso vai acumulando. E, às vezes, ela vai acumulando tudo isso, ela fica naquela expectativa de que o outro vá ver. Então, ela espera que o chefe vá ver, ela espera que o colega de trabalho veja, ela espera que os próprios liderados vejam. Então, ela fica um pouco nessa coisa de não se mostrar tanto, né? E, ao mesmo tempo, ela tá com aquilo tudo, aquele mar de emoções dentro dela, né? Não é muito raro a gente ver, por exemplo, gerentes, coordenadoras, né? Até pessoas em alto nível que são chamadas, as mulheres são chamadas de mãezona. Quem que já conhece uma mãezona aí, levanta a mão. Não é raro de ver. Mas e por que isso, né? Porque a mulher deixa a emoção vir à tona muito fácil, né? Então, ao mesmo tempo, falando um pouco até sobre feedback, que é um dos assuntos que eu domino, a líder, ela gosta de dar feedback sanduíche. Aí ela vem com toda aquela encenação, aí ela fala e floreia e tal, aí ela dá aquele tapinha pequenininho assim, depois ela floreia tudo de novo. Aí todo mundo, ela se sente amada, todo mundo ama ela, né? Então,
e principalmente nos cargos de liderança mais baixo, intermediário. Quando ela já vai para um cargo um pouco mais executivo, ela já vai um pouco mais parruda, mas isso é comum a gente ver aí embaixo. Então, o que a mulher ela precisa, né? Ela precisa se conhecer, entender esses comportamentos que ela tem, entender o perfil dela, para que ela também possa se cuidar. E aí, falando um pouco do gancho da Mônica, a comunicação começa por ela. Ela tem que se olhar no espelho de manhã e se perceber. Inclusive, se perceber quando tem alguma coisa que não está bem, que está errada e procurar ajuda, né? Porque a partir do momento que eu conheço as minhas emoções, eu também vou conseguir me comunicar com o externo da maneira correta. Então, as coisas estão interligadas. Tem um livro muito legal que eu indico para vocês depois lerem, que chama Como as Mulheres Chegam ao Topo. É da Sally Hesselman. E ela fala muito sobre os hábitos que as mulheres têm e que muitas vezes barram elas. E por isso que elas não conseguem ser tão vistas. Uma série de hábitos que fazem parte do biológico da mulher, né? E um deles, que eu acho muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, é a armadilha da perfeição. A mulher quer ser perfeitinha. Ela quer ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor filha, a melhor em tudo. E a mulher precisa entender que não é necessário ser perfeita, é necessário ser ela, ser autêntica, né? E aí nessa de buscar a perfeição o tempo todo, ela vai carregando pesos e pesos e pesos em cima dela e uma hora pode explodir. E a gente tem visto, isso são dados científicos, a quantidade de mulheres que têm entrado em depressão. Por quê? Porque elas carregam um peso muito grande com elas, porque elas batem no peito, né, e se acham a Mulher Maravilha. Não tem problema se achar Mulher Maravilha, é gostoso se achar Mulher Maravilha, mas eu preciso ser sincera e honesta comigo mesma, né? Então, vejam ao lado de vocês pessoas que, por exemplo, têm hábitos de ansiedade, gente que bate muito a perna, gente que rói as unhas, gente que se cutuca. Isso são hábitos de um comportamento ansioso. Então, a mulher precisa se atentar a isso, entender que tem alguma coisa que pode não estar bem e ela precisa de ajuda. Então, essa é uma dica que eu queria deixar. É assim, se olhar no espelho e olhar para dentro de você. O que eu preciso entender de mim mesma e onde eu posso me ajudar, buscar ajuda para mim mesma. Acho que está no mudo o seu microfone, Mari. Oi, oi. Pronto, a anfitriã me deixou muda aqui. Olha, muito obrigada pela sua palavra. Esse recadinho realmente foi muito assim, é libertador, né? Entender que a gente não é perfeito, que a gente não precisa, né, carregar tudo nos ombros a todo momento, ser autêntica. Então, muito obrigada pela tua fala. Muito, muito obrigada. Daqui a pouquinho a Luana volta a falar com você, tá? Beijo. Meninas do meu Brasil e Marcelo, né, aqui representando o time masculino. Vai ter sorteio aqui durante aqui o nosso encontro. Então, vai ser compartilhado um link no grupo, né, para vocês responderem. Então, respondam lá para participar aqui do nosso sorteio, tá? E agora eu quero falar com uma pessoa que é especialista em gente, em gestão. Ser especialista em gente, isso me chama muito a atenção. Fátima Santana, venha cá, Fátima. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Fátima? Tudo. Antes de mais nada, agradecer a Mônica, a você, Mari, Luana, Vívia, Débora e o Marcelo, obviamente, que foi aí o nosso coordenador editorial e uniu esse grupo tão eclético, né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente teve, ao final, uma obra onde a gente pode ter assim várias visões acerca do mesmo tema, o que é muito bacana, né? E para mim está sendo um grande prazer estar participando de vocês aqui, Mari. Prazer é nosso, Fátima. Realmente esse título é Liderando Juntos, né? Ele realmente abre caminhos assim em todas as direções, né? É realmente um título que abre a imaginação, dá para fazer muita coisa, né? Como você fala que você quer liderar juntos, né? Você abre dimensões, né? Então foram muito abençoados na escolha, né? Fátima, você faz a gestão de uma organização de saúde no meio de uma crise sanitária, né? Uma pandemia mundial, que tem tirado o juízo aí de todo mundo, né? Porque ninguém estava preparado, né, para essa pandemia. Realmente todo mundo estava de calças curtas, né?
E aí, Fátima, como tem sido essa experiência e principalmente de que formas você tem manifestado essa mentoria e liderança com seus colegas? Então, Mari, realmente eu estou tendo a oportunidade de colocar em prática no meu dia a dia a mentoria para os meus colaboradores, né? Porque de repente a gente se viu num momento de incertezas, de medos, de inseguranças, onde a gente que trabalha na área de saúde, então tem que ter um cuidado redobrado para fazer com que as pessoas se sintam seguras para ir trabalhar, para o nosso paciente, para os profissionais, para os colaboradores de uma maneira geral. Então, nada mais forte do que o líder se fazer presente. É mais do que nunca, eu acho que esse é o momento do líder mostrar para os seus colaboradores, para a sua equipe, para os seus liderados, que ele está ali junto deles, né? Então, principalmente desenvolvendo alguns aspectos das soft skills que agora, em plena pandemia, foi a oportunidade, né, de você colocar em prática o que estava muito na teoria. Então, lá no hospital, a gente, apesar de ser um hospital de pequena complexidade, são procedimentos eletivos, a gente não estava na linha de frente, propriamente dita, no combate ao Covid, mas por se tratar de uma área de saúde, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Sim. Então, para todos nós, tem sido muito importante esse acompanhamento do meu colaborador, onde eu estou sempre muito junto deles, a gente está sempre buscando algumas alternativas, principalmente no aspecto emocional, porque as pessoas estão muito fragilizadas. Então, não basta só você estar muito focada no aspecto técnico, mas principalmente você está com o olhar no outro, a gente exercendo a empatia cada vez mais, a solidariedade, a colaboração. Então, isso tem mantido muito a equipe unida e segura, porque eles sabem que existe um olhar atento para eles, né? Então, agora a gente já está quase na normalidade, podemos dizer. O hospital já voltou na sua capacidade máxima, mas os cuidados redobrados continuam. E as pessoas ainda estão muito inseguras, as pessoas ainda estão com medo. Apesar de que aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, já está sob controle, digamos assim, né? Nós temos que estar atentas, mas que está sob controle. Mas ainda existe um medo muito grande das pessoas. E o líder tem que estar lá, forte, firme, presente, orientando, mas também acolhendo. Esse acolhimento nesse momento de pandemia, de crise, de incerteza, é importantíssimo para manter a equipe unida. Então, esse tem sido um grande desafio, mas eu acho que está dando certo. Que coisa boa, Fátima. Fátima, muito obrigada. Muito obrigada. Especialista em gente e gestão. Isso sempre me fez pensar, sabe? É muito bacana, né? Quando você fala que você é especialista em gente, você gosta de gente, você trabalha com gente. Eu me descobri apaixonada por pessoas. Então, quando eu sou advogada de formação, mas quando eu me descobri apaixonada por gente, gestão, eu já era gestora há muito tempo. Então, ao longo dos últimos anos, Mari, eu tenho realmente me aprofundado em conhecer cada vez mais para poder trabalhar e desenvolver as pessoas que estão no meu entorno. Verdade. Se você conhece gente, você gosta de gente, você, né, entende de gente, você trabalha melhor para essas pessoas, né? Você consegue uma conexão. Pois, Fátima, muito obrigada, tá? Grande beijo. Daqui a pouquinho a Luana entra em ação aí com você. Cadê o Marcelo Simonato, gente? O único homem aqui nesse grupo. Oi, Marcelo Simonato. Boa noite, Mari. Boa noite a todas que estão aqui conosco. Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço a Mônica, em primeiro lugar, pela coordenação, pelas minhas colegas coautoras do livro, Débora, Vivian e Fátima, e a você, Mari e Luana, também, que estão aqui nos conduzindo nesse processo, e a todas essas queridas que estão aqui nos acompanhando. Eu estava pensando aqui, enquanto elas falavam, eu falei, caramba, onde eu fui me meter? Eu nunca participei de algo com só mulheres e eu sendo a única figura masculina. Mas aí algo me consolou. Eu falei assim, não, peraí, eu já sei. Eu lembrei que eu sou filho de uma mulher. Eu sou também casado com uma mulher. Eu sou pai de uma menina.
a minha chefe na empresa é uma mulher e eu tenho líderes e funcionárias mulheres no meu time, então eu estou em casa. Você está em casa, Marcelo. Você está em casa. Arrodeado de mulheres. E são exemplos, né? Que mulheres com tanto conteúdo, meu Deus, dá para ficar conversando, porque elas têm muito a dizer. Mas, Marcelo, quero saber aqui de ti, né? Queria que você falasse, né, sobre o livro Liderando Juntos. Qual a proposta dessa obra? O que as leitoras e leitores vão encontrar nesse livro? E como essa obra, esse livro, pode ajudá-los? Muito bem. Dando um passo atrás, para contar como surgiu esse livro, eu já sou escritor de outros livros através da editora Literary Books, e em agosto de 2019 eu estava conversando com o presidente da editora sobre lançar um novo projeto. Eu queria que esse projeto fosse na área de liderança, né? E ele me desafiou a coordenar um livro, chamando outros participantes, então, né, denominados coautores, que trouxessem visões diferentes a respeito do tema liderança. E o primeiro passo, então, foi pensar no nome do livro. Porque como é que eu chego para a Mônica, para a Débora, para a Vivian, para a Fátima e falo, estou pensando em escrever um livro sobre liderança. A primeira pergunta, tá, qual que é o nome do livro? Qual que é a proposta? Então, algumas perguntas vêm. Então, antes de ir convidar as pessoas, eu tinha que fazer essa elaboração junto com a própria editora. E nós pensamos nesse nome Liderando Juntos por dois motivos. Primeiro, porque seria então um livro em coautoria, com muitas pessoas juntas, falando sobre o tema liderança. E segundo, sobre um ponto que eu agora não lembro se foi a Vivian ou se foi a Débora que comentou, ou as duas, mas dessa questão das gerações, dessa questão que nós estamos vivendo hoje no mundo, onde não dá mais para você ter um líder que eu mando e o outro obedece, né? Esse modelo já está ultrapassado. Então, obviamente, nós necessitamos ainda das estruturas hierárquicas na empresa, porque senão vira uma anarquia, ninguém obedece, ninguém segue regra nenhuma, mas não dá para dizer que um líder manda e o outro obedece. Um líder, ele tem o seu papel, a sua função dentro de um grupo, mas todas as pessoas, todas as peças, né, do tabuleiro, todos os jogadores do time, enfim, qualquer analogia que você possa utilizar, são extremamente importantes. Então, eu gosto muito de fazer comparação, e aí talvez me permitam aqui o lado masculino da coisa, mas eu costumo comparar muito com times de futebol. Não são os 11 jogadores que estão lá no campo que ganham a partida, mas você tem comissão técnica, você tem os outros 11, às vezes 20 jogadores que estão no banco, que nem foram escalados para ir naquela partida. Você tem o roupeiro, você tem o massagista, você tem o pessoal da preparação física, nutricionista. É toda uma equipe que trabalha junto para que aquele time, né? E aí um jogador vai lá e marca o gol. E foi aquele cara que... Não! Então, nós como líderes também temos que pensar assim. É o time que vai jogar junto. Então, todos juntos, né, vai sempre dar um resultado melhor do que o potencial de cada um separado. Costumo brincar que quando a gente junta pessoas em torno de um mesmo propósito, 1 mais 1 nunca vai ser 2. Pode ser 3, 4, 5. É sempre exponencial, porque a nossa força junto é muito maior. Então, no livro Liderando Juntos, que foi então idealizado em setembro, passou por um período, obviamente, de confecção. É como uma gestação. Você leva aí, às vezes, quase 1 ano para escrever um livro, especialmente um livro com vários coautores. Neste aqui, nós temos 35 coautores, e eu estava contando, são 18 mulheres, então o livro, até nesse sentido, está bastante equilibrado, o que é muito bom, né? Não tem um viés nem masculino nem feminino, mas de ambos os lados. Temos, na grande maioria, líderes que praticam a liderança no seu dia a dia, mas também estudiosos da área da liderança. Alguns são professores também, tem a profissão de coaching, consultores, conselheiros, empresários. Então, é uma gama de profissionais riquíssimo. E aí, aqui na capa de trás, vou citar só algumas coisas para não tomar muito o tempo. Mas a gente fala sobre a liderança nesse mundo VUCA que se fala tanto hoje em dia, né? Era digital, avanços tecnológicos, liderança transformadora, liderança colaborativa, com propósito, a importância da inclusão não só de mulheres, mas da diversidade como um todo, né? Estamos falando de cores, raças, gerações, credos, enfim, portadores de necessidades especiais, todos os times que possuem uma riqueza
de diferenças são times que produzem mais. Isso estatisticamente, já cientificamente comprovado, dão melhores resultados. Então, nada melhor do que você realmente mesclar os times, ter mais mulheres realmente nas cadeiras de liderança das empresas. Isso é fundamental. Eu tenho comigo 5 gerentes, dos 5, 3 são gerentes femininas que trabalham comigo, e eu vejo nitidamente a diferença entre os homens e as mulheres, né? E tem assuntos que elas aportam muito mais, tem alguns que às vezes são os homens, então esse equilíbrio também é bastante saudável. Nós falamos também no livro sobre a questão do líder mentor, muito interessante isso, o líder é aquele que ensina, aquele que capacita, aquele que forma novos líderes, ajuda o seu time também a crescer, né? Então o líder ele quer crescer na carreira, mas ele só vai fazer isso se ele levar um time junto com ele, né? Preparar sucessores. Tem um capítulo, inclusive, que talvez para alguma de vocês aqui possa interessar, que fala sobre sucessão familiar. A experiência de um dos nossos coautores, que ajudou no processo de sucessão familiar durante 5 anos, onde 2 irmãos sócios passaram a empresa para os 4, 2 filhos de cada um, para os 4 filhos, num processo que durou 5 anos. Bem interessante o case também de sucessão familiar. Tudo isso faz parte do livro Liderando Juntos. Muito bom, Marcelo, muito obrigada. Marcelo, mostra o livro novamente, porque vai ter sorteio, viu, aqui durante o nosso papinho. Daqui a pouco vai rolar um sorteio, viu, gente? Olha aí, quem vai querer o livro Liderando Juntos depois dessa apresentação maravilhosa do Marcelo Simonato? Marcelo, muito, muito obrigado. E realmente eu acho que foi uma inspiração escolher esse nome para o livro, Liderando Juntos. Parabéns. Eu não sei se vocês perceberam, assim, tá? Para mim, já que eu participei da confecção, tá super claro. Mas eu não sei se alguém aí não entendeu que nós temos umas letrinhas aqui que representam as gerações. Sim, sim, sim. Achei isso maravilhoso. Baby Boomer, geração X, Y, Z, e daqui a pouco vamos ter que colocar a mão aqui, alfa, beta, gama, sei lá o que mais. A gente escreve o volume 2, que tal? Com certeza, depois o 3, entendeu? Vai ser um best-seller, Marcelo. Querido, muito obrigada, tá? Daqui a pouquinho vem a Luana Amorim e conversa com você novamente, tá? Luana, minha querida, eu vou passar a bola para você agora. Foi muito gostoso aqui esse papo aqui inicial. Nós terminamos agora a nossa primeira rodada e agora a Luana Amorim vai assumir aqui. Gente, toda hora entrando pessoas, que coisa mais linda. Boa noite a todos, muito obrigada. Tá muito bonito, muita gente aqui conosco. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Mari. E eu vou continuar com o Marcelo. E aí a minha pergunta já é um gancho para algo que ele vinha falando, né? Porque, veja só, as pessoas falam em gestão como algo sendo feito por uma pessoa, né? Mas o título do livro indica, né? E a fala do Marcelo já trouxe isso para a gente, que a liderança é, na verdade, feita em conjunto. É uma aliança formada por todas as pessoas que estão ali fazendo parte daquele processo. Então, Marcelo, eu queria que você continuasse falando mais sobre essa característica, né? Como essa característica se manifesta não só na obra, mas também na sua rotina, né? Na sua rotina de gestor, né? E a importância dessa compreensão desse todo, né? Para a formação de gestores, né? Para que haja realmente um entrosamento das equipes. O que você acha sobre isso? Muito bem. Vamos, primeiro de tudo, desmistificar uma coisa aqui. Liderança não tem nada a ver com cargo. Né? Muitas pessoas pensam em galgar uma posição dentro da empresa e chamam essa posição de um cargo de líder, porque na verdade vislumbram um crescimento profissional, consequentemente um aumento salarial, de benefícios, enfim, não tem nada errado com isso. Mas existe uma grande confusão. Você pode ser um supervisor, um gerente, um diretor e ainda assim não ser um líder. Você vai gestionar, às vezes até bem um processo, um departamento, uma área, mas liderança, eu costumo dizer que é um estado de espírito. Né? Até houve uma pesquisa feita e se descobriu no DNA que existe um gene da liderança. Olha só, aquela pergunta que sempre fazem, o líder nasce ou pode ser desenvolvido, né? Conseguiram descobrir, diante de uma pesquisa, de que existe o gene da liderança. Então, algumas pessoas nascem com uma predisposição a liderar. Isso significa que só elas podem liderar? Não.
Mas significa que se eu jogar bastante bola, eu vou ficar igual o Neymar? Não. Eu vou jogar mais ou menos. Mas o Neymar nasceu com um talento nato para jogar bola. Então existem pessoas que nascem com um talento nato para serem líderes e outras podem se tornar grandes líderes, mas vão ter que ralar mais. Vão ter que estudar, vão ter que buscar se desenvolver. É mais ou menos esse paralelo. Então tem muita gente que não tem o cargo, talvez nunca venha a ter um cargo, porque ela nem está preocupada com isso, mas ela tem esse espírito de liderança, né? E é muito importante, quando a gente trata do liderando juntos, que o líder, que quem esteja ocupando então uma posição na empresa, entenda que muitas vezes a melhor função do líder é não liderar, e sim passar aquela atividade, aquela responsabilidade, aquela decisão, o famoso delegar, para quem tem uma aptidão melhor do que ele para determinado assunto. O líder, ele não joga sozinho, ele não vence sozinho e nem sempre ele precisa liderar. Eu faço isso no dia a dia, na prática, com a minha equipe. E eu costumo dizer isso para eles, que tecnicamente, cada um dentro da sua especialidade, todos eles hoje são muito melhores do que eu. Muito melhores do que eu. Então, por que eu, por ser o diretor, o executivo da empresa, vou querer aparecer mais do que uma pessoa que na hierarquia está conectada a mim, então é o meu liderado, mas que naquela atividade, naquele momento, tem um papel muito mais importante do que o meu. Então, eu me permito como líder, e o líder tem que ter essa humildade, me permito como líder, muitas vezes ser liderado por alguém do meu time, que sabe mais sobre determinado assunto do que eu. Isso, gente, alguém também falou sobre isso. Acho que foi até você, Mari. Tira um peso das minhas costas, sabe? De eu ter que ser... A Débora também falou isso, a Vivian. De eu ter que ser certo o tempo todo, de eu ter que saber tudo. Eu não sei tudo, eu não dou conta de tudo, eu também erro, eu também falho. O que eu preciso é ter um time forte, gente boa comigo, que esteja unida comigo, para a gente debater os assuntos, discutir, tomar decisões melhores, se proteger quando necessário. Eu sim, uma coisa que eu tenho que fazer pelo meu time é assumir a responsabilidade. Porque se eu deleguei algo, se eu entendi que alguém podia fazer e por acaso aquilo sair errado, eu sou o primeiro responsável. Né? Ah, não, passei para o outro, então a culpa foi do outro. Não, a culpa é minha também, porque eu deleguei, eu entendi que podia ser feito melhor até do que eu mesmo fazendo. Então, eu acho que o liderar junto passa por isso, por uma questão de você empoderar a outra pessoa e dar, que a gente fala aqui em São Paulo, dar as costas quentes, proteger aquela pessoa também. Vai que eu estou contigo, mas você vai liderar esse ponto agora. Quantas vezes eu não preciso aparecer, coloco as pessoas do meu time para fazer uma apresentação de uma ideia numa reunião. Vai lá, aparece, é o seu momento de brilhar, não é o meu. Eu não preciso toda hora eu aparecer, eu quero que você apareça agora. E a coisa que me deixa mais feliz é quando eu consigo ajudar os meus colaboradores a crescer, a serem promovidos, a galgarem novos espaços dentro da empresa. Aí eu sinto que o meu papel como líder tá funcionando, porque eu estou vendo que os sonhos das outras pessoas estão sendo realizados também. E com isso, automaticamente eu sou beneficiado naquela famosa corrente do bem. Ajuda o outro, que a ajuda volta para você, né? É assim que a gente tem que trabalhar. Ai, que ótimo, Marcelo. Olha só, acho que se todos os líderes tivessem essa compreensão, né, os processos seriam outros, né, os resultados também. Muito obrigada pela sua fala super enriquecedora. Obrigado. Eu que agradeço. Agora eu queria falar com a Fátima Santana. Fátima, vamos aqui conversar. Olha só, você escreveu o capítulo Os Desafios da Liderança Feminina. E eu gostaria de saber sobre os desafios que você mesma enfrentou durante a crise, né? Você já conversou um pouquinho sobre isso na primeira rodada com a Mari, mas aí vamos lá continuar esse bate-papo. O que mudou na sua gestão, na sua forma de trabalhar, desde o início da pandemia para cá? Né? Quais experiências anteriores que você considera que foram importantes para a construção da sua tomada de decisão, né? Nesse momento em que a gente vivenciou e ainda vivencia, né? O que é que você precisou reunir de todo esse seu processo, de toda essa sua trajetória, né? E aplicar nesse momento atual? Fátima, teu microfone está desligado. A gente não está te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Pronto, agora deu certo. Então, vamos lá. Ouvir os meus antecessores aí, o Marcelo, a Débora, a Vivi, a Mônica, assim,
são músicas para os meus ouvidos, porque eu compactuo muito do que todos vocês falaram. Marcelo, para mim, com essa aula que ele deu sobre liderança e ele falar que ele age dessa forma, eu fico assim com o coração cheio de alegria, porque para mim isso é o que um líder faz, sabe? Estar junto da equipe, ser a retaguarda da equipe, confiar, delegar, desenvolver, assumir os riscos, mas dar oportunidade para as pessoas crescerem e principalmente valorizar e dar visibilidade para as pessoas que realmente estão se destacando. E isso, infelizmente, no mundo corporativo, Marcelo, você bem sabe, vocês sabem, meninas, que não acontece muito bem dessa forma. Principalmente quando a líder é mulher, né? Então, quando eu conheci o Marcelo, que surgiu a oportunidade de eu participar desse projeto do livro Liderando Juntos, eu não pisquei. Na minha mente, eu só poderia falar sobre uma coisa, os desafios da liderança feminina. Por quê? Porque eu acho que tinha tudo a ver com a minha história. A minha trajetória no mundo corporativo começou em um ambiente eminentemente masculino. Eu era executiva de uma cooperativa da construção civil, onde eram donos de construtoras, os cooperados. Depois eu fui superintendente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará, que também é um público eminentemente masculino. E eu era a única mulher no meio dessa diretoria enorme. A Mônica conhece, porque ela mora aqui em Fortaleza e a gente já se conhecia de longas datas. Eu tinha uma diretoria de 33 homens. Então, você conseguir ter um espaço, conseguir ter voz numa mesa de reunião, onde estão sentados donos de construtoras. Então, assim, foi uma escola para mim que eu tive que aprender com humildade, mas ao mesmo tempo com segurança, com argumentos, com firmeza, a me impor e a ser respeitada. Então, assim, eu enfrentei muitos desafios até conseguir chegar num patamar de realmente ser ouvida, de realmente, a partir das minhas posições, algumas tomadas de decisões serem feitas com base em alguns argumentos. E claro que, como a Vívia diz, para uma mulher, você tem que demonstrar em dobro tudo que você diz. Então, isso reunia um trabalho hercúleo, porque você tinha que estar muito bem preparada para ser sabatinada por empresários, para você dar informações para eles, subsídios para algumas tomadas de decisões. Então, assim, se você me perguntar assim, Fátima, como você me perguntou, quais foram os desafios agora durante a pandemia, sinceramente, eu já passei por desafios bem maiores. Então, claro que o desafio agora era manter a equipe unida. O meu desafio agora era manter as pessoas se sentindo seguras. Se eu já acreditava numa gestão humanizada, agora cada vez mais tem que se fazer uma gestão humanizada. Uma das coisas que foi mais desafiadora para mim é porque eu sempre fui muito focada em planejamento. Então, a minha trajetória profissional toda, eu trabalhei muito, sempre com planejamento. De repente, vem uma pandemia, vem uma crise que você não tem condições de fazer planejamento nem de uma semana. Os planejamentos que a gente fazia no hospital eram de 24 horas. Então, as estratégias, elas eram definidas e as tomadas de decisões eram com 24 horas, gente. Então, assim, a capacidade de você, da agilidade de você pensar, captar as informações, ver o que precisava ser feito e tomar a decisão, para mim, esse foi o grande lado desafiador, porque a gente não tinha tempo para fazer grandes estudos, ninguém tinha tempo para coletar muitas informações e fazer todos aqueles planejamentos elaborados que a gente era acostumado a fazer antes da pandemia. Então, isso sim, isso foi muito desafiador para mim. Mas, de uma maneira geral, eu acho que depois que você conquista o respeito das pessoas, depois que você conquista a confiança e a credibilidade, aí você já passa
a não ter que estar constantemente provando que é mulher, né? Então, aí, já nesse momento, o desafio não foi de ser uma líder mulher, mas de ser uma líder. Porque aí, no momento, não tinha sexo, não tinha gênero. Aí era realmente atitude, era solução, era trazer soluções para os problemas que estavam se apresentando ali no dia a dia, e você tinha que ter uma criatividade absurda para poder encontrar as soluções de uma forma que fosse realmente assertiva para a empresa e para os pacientes, para os profissionais de uma maneira geral. Entendi. É Com isso. relação. Ai, muito obrigada. Com relação a essa questão do planejamento, eu também queria dar o meu depoimento, né? Que na Inspira a gente trabalha muito com planejamento, e durante esse período da pandemia a gente montou um comitê de crise. Aí todo dia a gente se reunia para traçar as estratégias daquele dia, daquela semana. Mas eu acredito que a nossa experiência com o planejamento e a segurança que a gente tinha nas ações dos clientes que nós atendíamos ajudava nessa tomada de decisão diária, né? Porque era tudo com base em uma trajetória que a gente já tinha, né? Que é o aprendizado, como você falou, né? Já enfrentamos crises piores. Lógico que com as devidas proporções do que acometeu o país e o mundo. Muito obrigada, Fátima. Agora eu queria conversar com a Vivian. Vivian, a pergunta para você é no sentido de: o setor de marketing e de vendas também precisou se reinventar nessa época. Como foi essa experiência e o que você considera que foi relevante na sua história para conseguir moldar as decisões que foram tomadas? Como você conseguiu essa liderança pela influência que você cita no livro? Luana, vamos lá, vou dividir essa resposta em duas, começando pela parte de marketing e vendas. Inicialmente, eu acredito que estar próximo ao seu cliente é mais importante do que nunca. Se já era o principal conceito do nosso departamento comercial e do nosso departamento de marketing, que é você construir esse relacionamento com o cliente, durante uma pandemia, entender o outro lado e ver o que está se passando dentro da empresa e qual a realidade desse cliente, está sendo primordial. Porque muitas vezes tem empresas que têm a questão financeira, outras não é a questão financeira, é a questão estratégica, outros têm uma base fora do Brasil e as estratégias elas estão vindo de fora e o local não consegue ter nenhuma iniciativa que seja diferente. Em eventos, mais ainda, porque todos os eventos presenciais eles estão suspensos, então a gente tem, por enquanto, essa realidade um pouco incerta, mais incerta que em outros setores. Tem setores que estão mais dentro de uma normalidade, em eventos a gente está numa total anormalidade. E essa realidade de estar próximo do cliente, entender e mostrar que você é parceiro, que olha, vamos desenvolver, vamos construir em conjunto e traz para mim as suas dores, que eu vou tentar resolver junto com você. Então, esse foi o ponto principal no setor comercial e o setor e marketing veio como um suporte nessa área B2B para a gente. Marketing vem com um suporte muito primordial, traz esse suporte para a gente. E eu tenho uma toda formada em marketing, essa é a base. E com relação à liderança pela influência, é o que a gente tinha comentado antes, a Débora comentou, a Fátima comentou sobre você se autoconhecer. Se você não conhece como que você funciona, e existem várias ferramentas para isso, eu até comento no meu capítulo no livro, que você pode fazer terapia, você pode procurar cursos de regulação neurolinguística, você pode... Cadê meu carregador? Existem N possibilidades. O importante é você achar aquela que realmente ressoa com você, que você se sente bem. E quando você se conhece, você começa a analisar quais são os seus valores, qual é o teu propósito, o que eu faço é importante para mim?
eu não estou simplesmente fazendo por fazer. O que eu faço vai causar diferença na vida das pessoas? Eu vejo isso muito na liderança. Você ter algum tipo de diferença na vida do outro te motiva, te faz seguir adiante, te faz ser cada vez mais um líder melhor. E se você tem essas iniciativas, você começa a agir de acordo com isso. E você influencia pelas suas ações. Você jamais vai influenciar pelas suas palavras, porque as palavras muitas vezes elas podem ser vazias, mas as suas ações e o seu exemplo, elas vão influenciar as pessoas que estão ao teu redor e o teu ambiente. Então, o positivismo, ele não vai ser só o que a Mônica até comentou, falar um bom dia e mandar uma mensagem otimista. Sendo que se você vai, a primeira reunião que você faz, você só reclama. Então, é a consistência, você manter aquilo que você é. É verdade. Aquela questão que foi comentada no primeiro bloco, né? Autoconhecimento, né? A gente precisa se autoconhecer. E o que a gente está falando ser verdadeiro. Acho que a fala da Mônica trouxe muito isso, aí depois todas vocês contribuíram. Muito obrigada, Vivian. Obrigada, Luana. Pronto, agora eu gostaria de falar com a Débora. Tudo bom, Débora? Tudo, Luana. Tudo ótimo. Que ótimo. Então, vamos lá. Olha só, Débora, nós temos aqui líderes femininas, né, que estão elogiadas no mundo todo, né? Não só aqui, né, mas de uma maneira bem ampla, por todas as decisões assertivas que tomaram. Mas, por outro lado, nós também temos mulheres, né, perdendo emprego, né? Acredito que mais mulheres perdendo emprego e passando por diversas dificuldades econômicas na família e também emocionais, que é outra questão que foi citada aqui. O que você aconselharia para essas mulheres que estão sofrendo com um fluxo bem maior de demandas, né? Que estão sendo cobradas de uma maneira exacerbada, mais ainda, né? Eu queria que você aproveitasse também para falar para a gente sobre as ferramentas para o líder, que você cita no seu capítulo. Legal, Luana. Bom, primeiramente, a gente tem falado aqui, estamos num grupo de mulheres líderes e inspiradoras, todas inspiradoras aqui, e que bom que somos inspiradoras, né? Isso nos leva a ter muitas características, como alguns dos colegas já colocaram: o assumir responsabilidade, o empoderar, liderar sendo humanos, né? Então, existem muitas características, muitas competências que estão sob nós enquanto líderes, né? E que nós temos essa responsabilidade de colocar com o nosso grupo. Mas ainda existe algo dentro de nós que é necessário compreender, né? E é por isso que eu volto a falar em relação às emoções, porque muitas vezes eu faço esse trabalho de fora, né? E eu não consigo gestionar isso dentro de mim. Então, eu preciso estar atento para aquilo que desperta as minhas emoções. E nós, mulheres, mais ainda, porque a mulher é um ser mais emotivo. Somos assim, biologicamente somos assim. Nós nos levamos mais pelo lado emocional, né? Então, eu citei anteriormente a questão do feedback, e eu queria falar um pouquinho mais a respeito do feed forward, né? Quando a gente fala de feedback, a gente olha para algo que já aconteceu e a gente retoma falando sobre aquela experiência, aquela situação e damos um feedback, né? O feed forward nos prepara para o futuro. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de reflexão. Então, vamos aproveitar esse momento do que aconteceu e nos preparar para o futuro. Então, por que não olhar para dentro de mim, fazer essa autorreflexão, me conhecer um pouco mais, e aí eu posso buscar esse feed forward com pessoas que estão ao redor de mim. Marshall Goldsmith, ele tem um modelo de feed forward muito bacana que eu gosto e está no livro. Quem quiser depois ler com mais propriedade, ele fala sobre como eu posso pedir um conselho para alguém que isso me leve a uma mudança de comportamento. Então, como que eu faço isso? Se eu tenho alguma dificuldade numa competência específica, eu posso pedir esse conselho para 1, 2, 3, 4 pessoas ao meu redor, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente familiar, independente do ambiente que eu esteja. E aquela dificuldade que eu tenho, eu vou ouvir com cautela aquilo que o outro vai
dar de conselhos para mim. E a partir disso, eu posso provocar as mudanças. Então, não é o outro que vai me provocar, mas eu mesma vou provocar essas mudanças a partir daquilo que o outro fala para mim. Então, um exemplo disso é, veja, eu tenho dificuldades para me colocar, eu sou um pouco tímida. Mônica, o que você me daria de conselho para eu melhorar a minha timidez? Vivian, o que eu poderia fazer para melhorar a minha timidez? Então, eu vou atrás de alguém que me dê esse conselho e, a partir disso, eu trabalho dessa forma. Então, mais do que nunca, nós estamos nesse momento que vai nos ajudar a refletir e nos reposicionar para que a gente possa galgar novos espaços enquanto líderes. Isso, como o Marcelo falou, independente de cargo, mas que eu possa galgar esses espaços, até porque, venhamos e convenhamos, também somos líderes quando somos mães, quando somos esposas, quando estamos nos relacionando na sociedade, também estamos colocando o nosso papel de líderes. E nós queremos inspirar, não é isso? O próprio John Maxwell fala sobre que liderar é influenciar, como a própria a Vivian falou. Então, se eu quero inspirar alguém, se eu quero influenciar alguém, eu preciso primeiramente estar bem comigo mesma e saber o porquê e como eu posso fazer isso para o outro. E essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Ótima dica. Eu acho que essa questão realmente de se conhecer, estar bem, né, estar seguro, acho que permeou aí todas as falas. Então, vamos ficar atentos a isso. E agora, Mônica Vieira. Vamos lá, Mônica. Vamos. Nós estamos vendo muitas mulheres abrindo o seu próprio negócio, né? Eu acho que agora, né? Mas isso já é uma trajetória. Como é que você acha, né? Como é que, na sua opinião, o que você pensa sobre a questão de como é que elas podem fazer para que essa marca cresça? Né? Quais são os caminhos que você indica? Ô, Luana, são muitos, e aí já vai dar outro encontro. Inclusive, logo a gente já divulga o próximo encontro aí, né? Incentivado aí pelo Marcelo. Olha, gente, essa parceria, Débora, Vívia, Fátima, Luana, Mari, olha, só mulher empoderada. E ainda tem o Marcelo ainda dando aí vários conselhos pra gente. Sucesso, gente. Eu já estou recebendo, inclusive, convite aqui no Invite, viu? Para participar de outros grupos. Mulherada articulada, e é isso. Eu acho que o principal conselho que eu dou é articulação, é realmente focar na questão de network, de colaboração. A grande palavra do momento é colaboração. E outra também que casa muito bem com essa questão do feminino é a sororidade, né? Uma ajudar a outra. Porque, assim, se uma mulher ajuda a outra, a gente consegue formar novas lideranças, consegue criar novas empresas, gerar empregos, renda, enfim, movimentar toda a economia. E não é porque é conspiração não, viu, Marcelo? Não é conspiração da mulherada contra os homens, não. Mas é isso, é união, né? Eu acho que, assim, um bom exemplo é esse, né? Os homens, eles estão muito unidos nos negócios, e eu acredito que as mulheres, sim, podem, sim, serem muito unidas nos negócios, porque uma ajudando a outra, tá aí. Faz todo um pacote, faz toda uma divulgação grande. Só de inscrição, gente, num evento como esse, foram mais de 100 pessoas interagindo. A gente aqui chegamos no ápice aí a 35, 37, 40 pessoas aqui. Isso é muito bacana, porque isso comprova que liderança está na moda, empreendedorismo está na moda, é tendência. E mulher, aí é sucesso, investe em nós, investe na gente que dá super certo. Então, assim, o conselho que eu dou as recomendações que eu dou sororidade, irmandade, colaboração e muito relacionamento. E dando uma deixa do capítulo do meu livro, lá no Liderando Juntos, né? Lá eu coloco como se fosse quase um mini manual em poucas linhas, em poucas páginas, de como o líder ele pode se tornar inspirador, dando dicas realmente focadas em como ele trabalhar a imagem dele para alcançar os seus propósitos e também para evitar a chamada, eu vou falar bem baixinho para não pegar, tá? Evitar a chamada crise de imagem, porque estudos comprovam
que a maior parte das crises de imagem de qualquer empresa está não na forma de se comunicar errado, mas sim na gestão. E gestão passa por liderança, passa por liderados, mas principalmente por liderança, né? Então, assim, lá eu dou várias dicas de como um líder tem que trabalhar a sua imagem de maneira autêntica para alcançar os seus propósitos. E é isso, Luana, assim, são as principais recomendações que eu dou. Ótimo. Ótimas dicas. Então, quer aprender a liderar, né? Aprenda a se comunicar. E aí, a dica do capítulo do livro da... Aprenda a se comunicar. Já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Né? Então, olha só, antes de abrir para as perguntas, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, queira participar, né? Eu queria informar que a Beatriz, que é a agente comercial, né, do livro, né, ao término do evento, ela vai compartilhar lá no grupo um link, certo? O livro vai estar com um valor promocional para quem participou desse meeting agora. E aí, quem desejar ter acesso à obra, querer saber um pouco mais, pode procurar a Beatriz, que ela está no grupo, tá bom? Maravilha. E agora, daqui a pouco também a gente vai fazer o sorteio. Vamos abrir o espaço para perguntas, mas eu já vou aqui para os sorteios também, viu? Deixa eu ver aqui se tem pergunta no chat, se alguém quer participar. Então, alguém também quer falar? Muito comentário. Alguns comentários aqui. Mulheres empoderadas juntas somos mais fortes. A Samanta escreveu. A Sâmia colocou o lugar de mulher onde ela quiser. A gente, quando quer, faz mesmo, faz bem feito. É isso aí. A Natália está colocando excelentes profissionais. Também acho, Natália. Excelentes profissionais. Luana, enquanto você procura aí, me permita que eu vou quebrar o protocolo, Mônica, só para fazer aqui uma homenagem, um registro importante a todas vocês que estão aqui, mulheres, porque eu faço isso, seja com a minha mãe, que trabalha, com a minha esposa, que trabalha, com a minha filha, que trabalha, com as colaboradoras do meu time que trabalham lá, e todas, né, que na sua grande maioria são ou esposas, ou são esposas e mães, ou algumas até divorciadas e mães, enfim, cada uma tem a sua realidade e tem que se desdobrar. Então, o desafio realmente de vocês é muito maior do que dos homens em todos os aspectos, né? Então, realmente aqui fica aqui a minha homenagem a todas vocês pela força, pela luta, por uma segunda-feira à noite disponibilizarem esse tempo, que é um tempo precioso de vocês. Quem tem filho pequeno aí deve estar com o filho no pé, querendo fazer alguma coisa, brincar, comer, botar para dormir. Algum ainda não tomou banho, não sei. Mas eu sei como é que é essa história, porque quando eu vou fazer reunião com as mulheres do meu time, o bebê no colo aqui do lado, o outro puxando a roupa do outro lado, o outro querendo rabiscar a parede. Então, poxa, é um desafio muito grande. Ó, sendo o único homem desse grupo, mas em nome dos homens, parabéns a vocês, mulheres. Vocês são fantásticas, viu? Parabéns e muito sucesso a todas vocês. Gente, vamos tirar o microfone e agora aplausos coletivos para nós, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Muito bom, é isso aí, muito bem. Muito bom. Maravilha. Parabéns pela iniciativa, Mônica, pelas essas pessoas maravilhosas que estão aí na retaguarda, Luana, Mari, sua equipe, que desenvolveram essa campanha sensacional, disponibilidade do Marcelo, Vívia, Débora, enfim, gente, gratidão a vocês. Maravilha. Vívia, considerações aí finais? Enquanto eu estou aqui já olhando aqui o Google Forms para a gente fazer o nosso sorteio. Muito obrigada. Fica aqui meu convite novamente para todos lerem, aproveitarem, tirarem todas as dúvidas, trazerem sugestões sobre o livro. É um livro que é um grande aprendizado, são várias formas de pensar a respeito da liderança e várias experiências. Eu acho que a gente sempre aprende um pouco mais pela experiência do outro. Nós podemos aprender pela nossa, agindo, errando, aprendendo, ou a gente pode aprender também pela experiência do outro que já passou, já viu e traz de uma forma, às vezes, um pouco mais leve.
e já com resultados. Então, fica meu convite para todo mundo aí, para participar, para ler, para conversar com a Beatriz. E se não ganhar no sorteio, falar com a Beatriz para verificar as condições especiais. Ótimo, muito obrigada, Vivian. Débora, você gostaria de fazer considerações finais? Eu atuo como psicoterapeuta, sigo uma linha de abordagem chamada logoterapia, que nos fala sobre o sentido da vida. E o Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, ele deixa 3 pilares básicos para nós. Esses pilares são a liberdade da vontade, onde o homem é livre para tomar a sua atitude e escolher. A vontade do sentido, onde ele tem interesse pelo significado da sua vida, e o sentido da vida propriamente, onde ele busca por um sentido concreto para a vida dele. Então, eu queria deixar a dica para que vocês, mulheres, líderes inspiradoras, sempre estejam buscando o sentido da sua vida, que isso esteja claro para vocês e que vocês possam estar sempre mais fortalecidas, se conhecendo, e refletindo sobre si próprias, porque isso vai fazer de vocês líderes muito mais fortes e muito mais poderosas, com certeza. Muito obrigada, Débora. Mônica, como é que você vai fazer o sorteio agora? Vou fazer o sorteio agora, né? Que a gente já está nos minutinhos finais, né? Daqui a pouco, né? A gente segue aí com os nossos compromissos, porque a noite é uma criança para nós mulheres, né? Com milhares de outras atividades, né? Enfim, e aí eu vou fazer o sorteio, gente. Quem preencher o link lá no Forms, tá? A gente vai aqui, tem várias pessoas que preencheram, tá? E aí eu vou pedir para o Marcelo. Marcelo, diga um número. Bem, somente 15 participaram, gente. Então, assim, vamos lá. Marcelo, não, então... peraí, das 30 e poucas pessoas que entraram aqui, 15 preencheram o formulário, é isso? Para ganhar esse livro, esse livro você vai mandar para a pessoa na casa dela autografado, é isso mesmo que eu entendi, né? Em qualquer lugar do país. Vou pagar frete para mandar deixar. Qual que é o link? As outras pessoas não devem ter recebido o link, não é possível. Vou colocar o link aqui no chat, aqui. Vamos Coloca lá. o link aí. Enquanto você coloca o link, tem aqui, Luana, tem uma pessoa aqui, a Cristina, que está querendo fazer um convite para o grupo. Eu não sei qual que é o convite. Conversa com ela aí no particular para ver o que é isso. Boa noite, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Oi, Cristina. Então, tá bom. Bom, eu represento as mulheres de raça do agronegócio. E vim comentando agora com a Mônica, que eu adorei. Nossa, achei demais esse tema, Liderando Juntos. Eu não sei que geração eu tô, se eu tô na E, X, E, Y, eu só sei dizer que eu tô num recomeço, apesar dessa pandemia, eu tô num recomeço da minha vida. Tenho 68 anos e tô na ativa, fazendo algumas interações com a XP, que depois eu quero fazer esse convite. Estamos levando conteúdos sobre o universo feminino para a XP Incorporation. E fizemos o primeiro agora e quero que vocês façam uma live dessa, que eu achei maravilhoso, com esse mesmo tema, falando desse livro maravilhoso, que eu estou louca para ganhar, mas acho que eu já fiz a inscrição aí. Já, eu estou aqui, estou recebendo mais gente, vou deixar viu? Estou recebendo mais inscrição aqui, está aumentando. É verdade. Bom, então é o convite, depois eu falo com vocês pessoalmente, passo as informações, né? Eu deixo no chat depois, não, no chat não, melhor depois eu deixar lá no grupo para a Mônica, que eu já solicitei a amizade dela. E parabéns mais uma vez, todas falaram super bem. Esse problema da gente ser, eu fui diretora comercial 14 anos da Rede Accor, a rede francesa de hotéis, e eu era a única mulher diretora nessa época. E aí era dificílimo, porque apesar de serem muitos ali diretores franceses, tal, europeu, com outra mentalidade, mas era assim muito difícil. Ainda bem que eu tenho uma voz bem forte, eles conseguiam ouvir a minha voz. Então eu agradeço bastante e acho que para a minha geração e para outras gerações que estão chegando assim, desse entendimento, nossa, esse livro veio muito bom. Vou divulgar muito. Olha só, Cristina, as conexões. Muito obrigada, Cristina, pela sua participação. As conexões se formando. Aí a Luísa Trócoli colocou um recadinho para você aqui no chat. Ela também é sócia de um dos escritórios da XP e quer conversar contigo, a Luísa. Que coisa boa.
Já vamos Coisa falar boa. com a líder Nós fizemos o inspiradora cenário XP econômico. nacional. Não, mas a XP, eu introduzi isso, eu falei, não, você tem que falar mais de mulher. Não é só a mulher, elas estão aprendendo a investir, mas tem que falar mais dos problemas dela, né? E eles lançaram recentemente, eu não sou XP, eu tenho uma produtora que se chama Bossa Nova Production, mas fui contatada pela XP para fazer um evento no Palácio Tangará. Aí veio a pandemia, e aí ficou, e aí a gente conseguiu fazer isso virtualmente. Fizemos o primeiro evento agora, dia 13 passado. Eu vim assistir esse, a convite de não sei quem que me convidou, e eu vim assistir porque eu falei, esse tema me interessa bastante. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Maravilha. Marcelo, deu certo, viu? Marcelo e Luana, deu certo a estratégia, viu? Se o Faustão chama para propaganda comercial lá dá certo, por que a gente não ia dar certo aqui, né? Marcelo é comercial todo. Não. Vamos lá, que ruflem os tambores. Não largamos mais nunca, Marcelo. Já temos que ver já o livro Ali Depois Pandemia. Vamos lá. Gente, tivemos 22 inscrições. Tá ótimo, né? Então, assim, Marcelo, vamos lá. Diga de 1 a 22 o número. Como eu gosto desse negócio do equilíbrio, eu vou ficar no número 11. Vamos lá. O número 11. Tananã, tananã, tananã. Ela colocou apenas Eliane. O e-mail, ela é de Campinas, eu acho, que é 19, né? Eli _Rocha. Eli, você está aí? Eliane Rocha, eu acho que é de Indaiatuba. É uma convidada minha, se não me engano. Que ótimo. Eliane? Indaiatuba. Você está aí? Indaiatuba, aí, ó. Tem uma Eliane aqui, eu não sei se é ela. É ela, já se identificou aí. Então sucesso. Eliane, eu preciso que você me dá um oi no WhatsApp, porque aqui não tem teu endereço. E aí eu preciso do endereço falando no completinho. grupo da gente, ela está falando no nosso grupo. Pronto. Então eu vou pedir para ela um endereço bem completinho. É isso, né, Luana? Parabéns, Eliane. Sim, gente. Então, vamos lá. Eu queria agradecer a todos vocês a participação, a contribuição, né? Foi um momento muito inspirador, cheio de conexões e de conteúdo, né? E esse Meet, a Líder Inspiradora, é apoiado pelo projeto Especialistas e é uma iniciativa da Inspira Comunicação e Marketing, consultoria e assessoria de inteligência de mercado com foco em gestão e reputação de imagem. Agradecemos a participação dos nossos convidados, e aí o Marcelo Simonato, coordenador editorial do livro Liderando Juntos, escritor, palestrante, especialista em liderança e gestão de pessoas, e as coautoras Mônica Vieira, diretora da Inspira, jornalista, mentora e personal branding, Fátima Santana, executiva em Gente e Gestão do Hospital Jório da Escócia, escritora e mentora de executivos Vivian Lima, publicitária e líder em marketing e vendas, e a Débora Torres, psicóloga e coach. Eu sou Luana Amorim, eu sou jornalista, gerente de atendimento da Inspira Comunicação. Mediei essa conversa junto com a colega Mari Nascimento, que também é jornalista e trabalha conosco na Inspira. Então, fiquem atentos ao nosso perfil do Instagram, inspira.comunicação, para mais eventos como esse. Obrigada a todos que participaram, em especial aos que continuam conosco até o fim, né, que continuaram conosco e vão permanecer lá no grupo, interagindo, trocando ideias. Eu queria desejar uma boa noite, um grande abraço e até a próxima.